emitir ao Estado recomendações. Recomendo que determinada violação de direitos humanos seja reparada em tais e tais moldes. E, por fim, que a parte aqui importante que nos afeta, que nos atinge, que nos interessa hoje, a Corte poderá ingressar, aliás, a Comissão poderá ingressar com uma ação na Corte Interamericana de Direitos Humanos para discutir, aí sim, judicialmente, esse caso. Note-se que, quando eu falo da Corte Interamericana de Direitos Humanos, basicamente foi essa a nossa participação nessa corte simulada. Porque, afinal de contas, essa nossa participação se deu em simular, em experienciar como ocorre de fato um julgamento na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essa corte, só para trazer algumas informações a vocês, fica atualmente em Washington. Ela se localiza, ela está dentro do organismo chamado Organização dos Estados Americanos, e ela é composta por 7 juízes de cada um dos Estados membros. E esses juízes têm a competência, têm a função de decidir, a partir das argumentações das vítimas, a partir da argumentação levada, melhor dizendo, das vítimas à comissão, e pelas argumentações trazidas pelo Estado, em efetuar, vamos dizer, um julgamento a partir do que os diplomas internacionais dizem que significa, que é uma violação de direitos humanos. Essa corte, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, não tem só a função de julgar. Ela não é uma corte contenciosa só. Ela é uma corte consultiva. É uma corte consultiva porque os Estados poderão consultar a corte sobre a interpretação dos pactos internacionais. Perguntam os Estados: como nós interpretaremos esta cláusula? Como nós interpretaremos estas disposições dos tratados internacionais vinculados aos direitos humanos do sistema interamericano? E, além disso, essa corte, um tema que hoje em dia está muito em voga em concursos, muito em voga em outras áreas da discussão do direito internacional, essa corte ela faz o chamado controle de convencionalidade. O que é o controle? Vocês devem ter ouvido falar do controle de constitucionalidade, a análise de se uma lei ou ato normativo é constitucional ou não. O controle de convencionalidade significa se uma lei interna de qualquer um dos países que participam do sistema interamericano, viola ou não os pactos internacionais que o sistema protege a Corte para que se pronuncie, né? Mas talvez o ponto mais interessante e o ponto onde nós participamos foi na questão contenciosa, ou seja, no litígio entre o Estado e a comissão representando a vítima, né? Talvez os detalhes eu deixarei aos nossos colegas passar, mas essa disputa, ela ocorre e já ocorreu em várias situações referentes a casos brasileiros, né? Nós temos vários casos que estão sendo julgados, que foram e que estão sendo julgados pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos, e cujo resultado pode ser de, inclusive, aplicar sanções ao governo brasileiro para que repare os danos causados, ou ainda para que, eventualmente, dê uma indenização à vítima, né? A vítima pode ser indenizada no plano internacional se eventualmente se verificar a violação de um diploma internacional. Então, para finalizar, né, a minha ideia não é de aprofundar o tema, mas apenas passar algumas informações. A Corte Interamericana dos Direitos Humanos, que foi objeto dessa nossa visita, dessa nossa participação, ela acaba sendo uma corte que tem uma aplicação bastante prática nos nossos dias, porque ela influencia as
as discussões do direito e uma prática do direito que ocorre dentro das nossas portas, dentro da nossa legislação. Sobre essa experiência, sobre a nossa participação lá, eu gostaria de passar a palavra ao nosso colega Moacir, que fará mais considerações mais específicas sobre essa temática. Mas, antes de mais nada, eu gostaria de deixar em público, né, o nosso agradecimento, especialmente ao nosso reitor, que nos auxiliou, que nos deu todo o suporte necessário e que está ainda mais estimulando para que novos estudantes possam frequentar os cursos e poder ter essa experiência que logo mais será revelada a vocês. Agradeço a professora Silva também pelo apoio acadêmico, agradeço a vocês pela atenção e passo a palavra ao nosso amigo Moacir. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Isso, Espírito de Toledo, né? Quero, primeiramente, cumprimentar o magnífico reitor Bruno Toledo, que humildemente dispensa o pronome de tratamento magnífico reitor, exatamente por ser um reitor magnífico. Acho que é o mínimo que posso fazer como uma forma de agradecimento ao nosso reitor Bruno, e em nome de quem saúdo a todas as autoridades presentes. Digníssimo coordenador do curso de Direito do nosso querido de Toledo, professor Vicente, em seu nome saúdo a mesa, e dizer que foram pelas suas palavras, professor, que aprendi os primeiros caminhos do direito civil. Então é uma honra para mim tê-lo como coordenador. Professor Emerson Sumariva, aqui professor, né, nosso querido juiz de direito, mas nosso professor Emerson Sumariva, em seu nome, quero saudar e de uma forma especial estender a minha homenagem a todos os professores desta casa. Os senhores fazem parte da história dos seus alunos. Então, se nós aqui estamos, é porque esta casa tem professores que possibilitam aos seus alunos realizar sonhos. Quero iniciar minhas palavras com agradecimento a Deus pela oportunidade, ao reitor Bruno Toledo, à professora Silvia, que sempre nos trata com tanto carinho, tanta dedicação, porque aqui falaremos de um sonho, e um sonho realizado com sucesso. Eu gostaria de, antes de iniciar a explicação sobre a competição interamericana, falar um pouquinho sobre como surgiu a ideia de participar dessa competição. Eu sou natural da cidade de Santa Fé do Sul, como meus amigos sabem, a popular terra do homem bonito. E cheguei a Araçatuba sem conhecer absolutamente ninguém. Logo no primeiro ano tive contato com muitos amigos e, como eu sempre tive interesse pela pesquisa científica, busquei me informar sobre quais condições o Unitoledo proporcionava aos seus alunos em relação à pesquisa. E conheci pela primeira vez no primeiro ano o INPEX, nosso encontro de pesquisa e extensão. Então pensei, pronto, é a primeira oportunidade de começar a carreira acadêmica. Mas, como todo bom aluno de primeiro ano, um pouco perdido, pensei, como vou fazer o INPEX, sendo que nunca fui ao encontro de pesquisa? E então, juntamente com o amigo Tiago Daniel Farias, personagem principal dessa história também, fomos a Presidente Prudente no ETIC, Encontro Toledo de Iniciação Científica, de nossa faculdade co-irmã. E ali, naquela oportunidade, conhecemos dois jovens que haviam acabado de voltar dos Estados Unidos e participavam de uma competição de júri. Num primeiro momento, como aluno de primeiro ano, é o que nós conseguimos entender. E como eu sempre tive paixão pelo júri, e o Tiago também, pensamos, por que não tentar trazer isso para a nossa casa? Por que não tentar fazer aqui uma experiência como essa? E então elaboramos um projeto, e eu me lembro até hoje, no primeiro ano da faculdade, mal conhecia os professores, mal sabia onde era a coordenação do curso, e entreguei ao professor Barreto, então coordenador na época, um projeto humilde escrito
impresso colorido, encadernado na biblioteca. E o professor Barreto folheou aquele projeto e jogou sobre a mesa, como quem não dava atenção. Nós ficamos muito preocupados na hora. Ele parou, olhou para a gente e disse: vai dar certo. Eu olhei para ele e falei: professor, me desculpe a indiscrição, mas o senhor nem leu o projeto. E ele disse: eu sou professor de Direito Internacional e estou me comprometendo a assumir esse grupo de pesquisa, caso vocês não encontrem apoio nos demais professores. Estenderei o convite, mas desde já eu gostaria de fazer parte desse grupo. Por que isso é importante, meus amigos? Porque nós trouxemos um projeto, alunos vieram à coordenação e a coordenação ouviu esses alunos, acreditou no potencial desse grupo de pesquisa. É uma característica que mostra que o Unitoledo é uma faculdade diferente, é um centro universitário diferente, que olha para os seus alunos e que acredita que é possível. Começamos o grupo de pesquisa, menos de 10 alunos, professor Barreto, professor Barilli, e na época o aluno do mestrado, o professor Sérgio Mateus, que também nos ajudou muito. E esse grupo de pesquisa teve uma boa produção científica, conseguimos participar logo no primeiro ano de 3 eventos, em Presidente Prudente, em Bauru e em Foz do Iguaçu. E então, a cada dia estudávamos um pouco sobre esse sistema interamericano que o professor Daniel já adiantou aos senhores. Nesse instante, então, com a saída do professor Barreto, o grupo permaneceu, mas nós ainda nos dedicávamos com um pouco de preocupação, porque nós gostaríamos de ir para os Estados Unidos, mas não sabíamos como, em virtude das dificuldades, em virtude também de questões financeiras, questões burocráticas. Mas existe um poema de Mário Quintana que se chama Das Utopias. E ele diz: se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que triste os caminhos, se não fora a mágica presença das estrelas. Ou seja, vocês que estão começando uma faculdade ou que estão cursando essa instituição, ainda que pareça inatingível, ainda que pareça impossível alcançar, acreditem no potencial de vocês. Eu acabei de dizer aqui que nós não tínhamos a menor noção de como iríamos, mas de alguma forma tínhamos essa convicção. E essa instituição nos proporcionou algo que mudou a minha vida. Tenho certeza que causou grande influência na vida do Tiago, na vida do professor Daniel, e que, de uma certa forma, nós levaremos por toda a nossa existência. Assim sendo, eu gostaria então de dizer o que é a competição interamericana de julgamento simulado. Na verdade, eu gostaria de dizer como surgiu o convite para a participação. Eu estava no Facebook e o reitor Bruno Toledo me chamou por inbox e disse: Moacir, eu tenho uma surpresa para você. Passe na sala da professora Silvia que nós temos um projeto. E mal sabia eu que um projeto que nós havíamos sonhado desde 2009 e havíamos trabalhado tanto para consegui-lo. Professora Silvia, muito feliz, estende o folder, o convite, na competição em Washington e diz: Moacir, olha que coisa maravilhosa. Vocês já tiveram a oportunidade do júri simulado pelo diretório acadêmico, que, aliás, gostaria de agradecer especialmente ao Dr. Emerson Sumariva, que sempre nos apoiou tanto. E ela disse: vocês que têm esse contato com a pesquisa, é dentro da área de vocês, já têm essa experiência de júri, por que não tentar? E eu liguei para o Tiago no mesmo dia e disse: como está seu passaporte? E ele disse: eu não tenho passaporte. E eu disse: eu também não, mas isso não significa muita coisa, porque nós acabamos de receber um convite. Mas esse convite não era para participar da competição, era para se inscrever, para tentar participar da competição. E o reitor Bruno, em uma conversa, nos disse: se vocês conseguirem, não sei se ele acreditava que nós iríamos conseguir, a instituição irá proporcionar isso para vocês. E nós tivemos 3 semanas, meus amigos, 3 semanas quase que irracionais, porque o Tiago é policial militar, eu também faço estágio na Procuradoria-Geral do Estado, e nós não tínhamos tempo. E eu me lembrei de um professor de matemática, eu que, como bom estudante de Direito, fui um péssimo aluno de matemática. Ele me dizia: o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? E eu sempre achei que aquele cara ele não tinha noção do que ele estava dizendo. Até que surgiu um convite que nós sabíamos da importância e começávamos a estudar 10 horas da noite até as 4 da manhã,
porque nós tínhamos que trabalhar no outro dia. E por que essa dificuldade? Porque o sistema interamericano, ele é constituído na base do sistema legal da Common Law, ou seja, o sistema norte-americano, completamente diferente do sistema brasileiro. Então percebam, senhores, que nós que mal aprendemos o sistema brasileiro, tínhamos que fazer uma defesa escrita de um caso hipotético, falando sobre a questão deste ano, foi o tema dos povos indígenas. Nós advogamos pelo Estado em uma possível violação aos povos indígenas. Fizemos esta tese em 3 semanas e enviamos para Washington. O professor Daniel, nosso coach, né, nosso treinador, corrigindo minutos antes do prazo final, mas acreditando que seria possível. E nós conseguimos a classificação para essa competição. A competição de julgamento simulado do Sistema Interamericano de Direitos Humanos foi criada como uma forma de instruir advogados no uso do Sistema Legal Interamericano de Direitos Humanos, como um meio legítimo para a promoção e proteção dos direitos humanos. Ou seja, o que significa essa competição? É um julgamento simulado. É exatamente o que acontece na Corte Interamericana, mas discutido por universitários. Assim, a Universidade de Washington, American University, juntamente com a Corte Interamericana, fazem essa competição, que é uma das competições mais tradicionais de julgamento simulado dos Estados Unidos da América, com 17 anos de tradição. São mais de 2.100 estudantes que já passaram por lá. Nesta edição, contamos com 110 universidades de 26 países do mundo. O Brasil enviou 16 universidades, incluindo a USP, incluindo universidades federais, e uma das melhores universidades do Brasil, o Unitoledo. Assim sendo, fomos para esta competição e logo no início já nos surpreendemos com a forma não muito amistosa com que os estudantes se tratavam lá. Nós, como bons